Olá, sejam bem-vindos ao Foca na Psiquiatria. Eu sou o Dr. Elton Alonso Pompeu, médico psiquiatra, e hoje eu vou ensinar vocês a não comprar gato por lebre. Gente, vocês sabiam que tem muito médico por aí se dizendo psiquiatra, atendendo como psiquiatra, mas que não é psiquiatra? Pois é, eles existem e infelizmente eles não são poucos. Na teoria, qualquer médico pode atender qualquer coisa. Eu poderia operar um cérebro, por exemplo. Só que como eu não tenho treinamento adequado para isso, os 5 anos de residência em neurocirurgia, eu não me atrevo a fazer isso porque a chance de eu prejudicar ou matar o meu paciente é muito grande. Então, o que acontece? Nessas especialidades mais cirúrgicas, é mais difícil isso acontecer porque o treinamento ele é bem específico, Apesar de que a gente tem um histórico trágico aí de falsos cirurgiões plásticos, matando muito paciente, muita gente que acaba caindo na lábia desses profissionais, por aí. Só que em especialidades mais clínicas, como a nossa psiquiatria, uma dermatologia, por exemplo, a existência dos falsos especialistas ela é mais comum. Então, como essas nossas especialidades elas são mais baseadas em teoria, em um trabalho clínico, do que em habilidades técnicas e operatórias, alguns médicos aí que não têm o treinamento adequado para exercer as especialidades acabam se metendo a atender nelas, buscando aí lucro, buscando fama. A maioria desses pseudopsiquiatras, eles acabam fazendo esses cursos de pós-graduação de final de semana em instituições que não têm um serviço de residência médica autorizado, porque elas não têm nem estrutura, nem corpo docente para isso, com uma carga horária baixa e sem o devido treinamento em serviço, sem terem ambulatórios com volume suficiente e com supervisão suficiente para que esse treinamento seja adequado. Então essas pós-graduações elas não têm o nível de exigência de uma residência médica e nem de longe elas fornecem o melhor treinamento para que se possa exercer uma psiquiatria suficientemente boa. Então, esses falsos psiquiatras, eles são médicos que acabam não fazendo a formação adequada ou não conseguindo obter a capacitação adequada para poderem se declarar de fato psiquiatras, mas eles acabam aí se aventurando a atender pacientes psiquiátricos mesmo assim. E por eles não terem passado pela formação correta, esses profissionais acabam tendo um treinamento de pior qualidade, podendo, inclusive cometer erros graves e prejudicar os pacientes que, muitas vezes eles os procuram esses médicos com boa fé. O que esses colegas estão fazendo não é ilegal. E também, vamos dar a mão à palmatória, tem alguns psiquiatras de direito e de fato que eles não exercem adequadamente os deveres da especialidade. Só que procurar alguém que se dispõe a tratar transtornos mentais sem ter o treinamento e a capacitação ideais é correr o risco de ser atendido por um médico com menos experiência, que nunca atendeu sendo supervisionado e corrigido, principalmente no começo do exercício dele da psiquiatria, que é propenso a cometer mais erros por conta disso, e às vezes tem alguns que agem até de má fé, submetendo o paciente a exames e tratamentos sem validade científica ou sem comprovação de eficiência e, o que é pior às vezes, prescrevendo e induzindo o paciente a usar medicações que causam dependência. Elas existem, mas elas são uma minoria na psiquiatria, inclusive de forma combinada. E eles acabam transformando esse paciente, que um dia ele poderia viver sem medicação, num dependente químico, basicamente. E aí esse paciente ele vai precisar pagar consultas repetidamente para pegar as receitas dessas medicações, porque elas são vendidas, inclusive, com notificação, as azuis, as amarelas, para que ele não entre literalmente em abstinência. É um tipo de fidelização aí do paciente maligna
completamente fora da ética médica e do princípio de fazer o bem que norteia a medicina. Tá? Inclusive, foi um caso desses que me motivou a fazer esse vídeo, né? Foi o relato aí de uma paciente que chegou para mim após ter passado por um desses médicos, né? Por razões éticas, lógico, né? Eu não vou identificar nem quem é essa paciente e nem quem é esse colega, né? Então, por um caso que era relativamente simples, né, de um transtorno psiquiátrico que não obrigava o uso de nenhuma medicação com potencial de causar dependência, esse coleguinha já prescreveu de uma vez 2 dessas medicações, as 2 da mesma classe e de forma combinada, sendo que não existe nenhuma indicação dentro da psiquiatria para que aquela combinação de medicações ela fosse usada. Então, o que esse colega fez? Ele basicamente queria viciar a paciente para que ela nunca mais deixasse de tomar essas medicações e ficasse dependente dele para fazer as prescrições, as receitas com notificação, pagando um valor aí que não é muito barato por essas consultas de acompanhamento e de renovação de prescrição. Então, como que você pode saber se o seu psiquiatra ele é realmente psiquiatra? Tem jeito da gente saber isso, né? Essa questão ela é tão grande, tão problemática, que entre nós na medicina a gente faz até uma piada com isso, né? A gente fala que só faz residência médica quem não se garante no Instagram, não é verdade? Então, hoje, né, a imensa maioria dos pacientes, eles acabam buscando as redes sociais mesmo, né, para encontrar aquele profissional para quem ele vai confiar a própria saúde mental dele, né? E a verdade é que, né, o Instagram bonitinho, ele não é garantia nenhuma de competência médica, né? Talvez ele garanta aí um bom marketing apenas, né? Um bom marketing pessoal desse colega. O que realmente garante a procedência do seu psiquiatra é ele ter feito um programa de residência médica. Você termina a faculdade de medicina, presta uma prova, passa e se submete a esse programa de, no mínimo, na psiquiatria, 3 anos. No final dos 3 anos de tratamento, no qual esse psiquiatra vai atender pacientes com supervisão de professores, mestres, doutores da especialidade, assim que o médico termina esse treinamento, ele recebe um registro que se chama RQE, Registro de Qualificação de Especialista. É um número que ele pode ser consultado tanto no site do Conselho Federal de Medicina quanto do Conselho Regional de Medicina do seu estado. Aqui em São Paulo é o CREMESP, cada estado tem o seu conselho. E, né, esse número, além de estar nesses canais, o especialista ele pode expor esse número na sua identificação, na sua plaquinha do consultório, no seu carimbo, no seu receituário. No caso da psiquiatria, só tem a RQE ou quem fez a residência médica mínima de 3 anos, ou aquele que, após comprovar pelo menos 5 anos de atendimento a pacientes psiquiátricos, ele presta a prova de obtenção de título de especialista. Essa prova tem todos os anos. A Associação Brasileira de Psiquiatria, com a supervisão da Associação Médica Brasileira, eles fazem essa prova e ele passa nessa prova. No meu caso, eu fiz as 2 coisas, tá? Então, eu fiz a minha residência médica, né? Paguei lá os 3 anos de treinamento, todo santo dia, e depois eu prestei a prova e, né, no meu caso, na minha primeira tentativa da prova de título, eu fui aprovado. Então, eu tenho o meu RQE, eu tenho o meu número de registro pelas 2 vias que são possíveis. E só quem tem o RQE, ele pode se anunciar como especialista, como psiquiatra. Quando a pessoa ela se anuncia psiquiatra e não tem o RQE, ela está cometendo uma infração ética e até pode ser considerada aí um crime de falsidade ideológica. Então, para fugir dessa acusação, é muito comum que esses médicos não usem nem nos seus receituários, nas suas propagandas ou nos seus carimbos a palavra psiquiatra. Só pode usar a palavra psiquiatra em sua identificação quem tem o registro de qualificação de especialista, quem tem o RQE. Então, muitas vezes, né, esses falsos psiquiatras eles acabam usando termos como saúde mental, psiquiatria. Então, psiquiatria e psiquiatra dá uma diferença fundamental, né?
Outra palavra que eles usam muito é especialista em transtornos mentais, ou outras palavras, outros termos que transmitam ao paciente a sensação de que ele é um especialista no diagnóstico e no tratamento de transtornos mentais, quando de fato o colega não é. E pessoal, tomem muito cuidado com aqueles que oferecem exames, condutas ou tratamentos fora do padrão científico e prometendo aí resultados milagrosos, né? Mesmo a psiquiatria, ela sendo a especialidade mais interpretativa, mais teórica, menos protocolar da medicina, a psiquiatria ela não deixa de ser norteada pelos princípios básicos da medicina, né? Que é a não maleficência, né? Não fazer mal ao paciente, o princípio da beneficência, o princípio da justiça, o princípio da autonomia, bem como também pelas melhores evidências científicas da atualidade. Então, gente, não compre gato por lebre. Pesquisa se o seu psiquiatra ele tem o RQE, Registro de Qualificação de Especialista, e preste muita atenção em como ele se identifica publicamente e se informe, né, sobre aquelas condutas que você achar que divergem muito do que os psiquiatras de direito e de fato adotam. As pessoas com transtornos mentais, elas merecem tratamento de qualidade e não charlatanismo e incompetência. E é por isso que eu estou trazendo essas informações a vocês, né? Para que numa situação de sofrimento vocês não caiam na armadilha de pessoas, né, que ou elas não têm o treinamento adequado para cuidar de você, ou às vezes, e isso é o pior de tudo, eles querem tirar vantagem de uma pessoa que está num momento de fragilidade ou num momento de adoecimento mental, né? Eles tiram vantagem de outro ser humano, né? E isso é errado por todas as razões possíveis. Certo, gente? Então, por esse vídeo é isso. Até a próxima.